Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade aos princípios do treinamento esportivo. Já trouxe aqui os princípios do treinamento esportivo, já falei de alguns para vocês. E hoje nós iremos falar sobre um princípio que é muito importante, que é o princípio da continuidade. Então vamos lá, a aula está organizada dessa forma. Trouxe o conceito de treinamento esportivo, vou falar sobre os princípios do treinamento esportivo, aí o princípio da continuidade, a importância da periodização, princípio da variabilidade, princípio da adaptação, princípio da sobrecarga, princípio do volume versus intensidade e trouxe uma questão para nós resolvermos. Professor, a aula de princípio da continuidade, e por que o senhor está falando essa outra quantidade de princípios aí? Porque eles estão entrelaçados. Eu não consigo falar de um princípio sem estar associado a outro. Então, eu vou explicando para vocês por que eu trouxe esses outros aqui. Então, treinamento esportivo é entendido como sendo um processo de adaptação a estímulos externos, racionalmente organizados para alcançar um objetivo concretamente definido. E, geralmente, esse objetivo está relacionado com o aumento de rendimento. Circulei aqui, ó, racionalmente organizados para alcançar um objetivo. É tudo muito bem pensado, é tudo muito bem planejado. O treinamento esportivo, isso aqui a gente pode até associar um pouquinho a um conceito que existe dentro da educação física, que é exercício físico. Exercício físico é aquela atividade física que ela é planejada, estruturada e repetitiva, que visa a melhoria dos componentes das capacidades físicas do indivíduo. Então, aqui existe um objetivo. Geralmente, ele está associado ao quê? Ao aumento do rendimento. Eu gosto sempre de frisar isso. O treinamento esportivo ele pode acontecer para um atleta profissional, como também pode acontecer para uma pessoa que é amadora, para o indivíduo ali que é amador. Melhorar o quê? O seu rendimento. Essa melhora de rendimento está associada à melhoria daquelas capacidades físicas. Os princípios do treinamento esportivo funcionam como norteadores do planejamento, execução, consolidação e controle da preparação de um atleta. Podemos até trocar esse termo aqui, atleta, para indivíduo, tá? Eles incluem todos os aspectos e tarefas do treino, determinando o conteúdo, os meios, os métodos e a organização dos exercícios físicos. Então, é através dos princípios do treinamento esportivo que vai ser determinado o conteúdo, os meios e os métodos e a organização dos exercícios físicos. Eles devem ser respeitados. Para quê? Para que aquele objetivo seja alcançado. Os princípios do treinamento esportivo. Individualidade biológica, já falamos. Sobrecarga, já falamos. Especificidade, já falamos. Hoje nós iremos falar continuidade. Vamos falar volume versus intensidade. Variabilidade. Reversibilidade vai ficar para a próxima aulinha. Então, princípio da continuidade. Vamos chegar nele, o tópico da nossa aula. O que o princípio da continuidade diz? Este princípio está intimamente ligado ao da adaptação, pois a continuidade ao longo do tempo é primordial para o organismo progressivamente se adaptar. Então, vou circular bem aqui, ó. Está ligado ao
da adaptação e para que ele busque o quê? Progressivamente se adaptar. Aqui eu já posso até falar de um outro princípio, que seria qual? O princípio da sobrecarga. Já trouxe isso para vocês numa aula anterior. Então, quando eu falo do princípio da adaptação, existem algumas coisinhas que eu tenho que falar para vocês. Eu falo das adaptações agudas e eu falo também das adaptações crônicas. O que seriam as adaptações agudas? São aquelas adaptações que o nosso organismo ele sofre durante o quê? Durante a prática do exercício físico. Vamos lá. O indivíduo começou a correr, ele está correndo. O que acontece? Ele vai começar a suar, o seu coração vai bater mais rápido, a oxigenação vai acontecer de forma mais acelerada. Isso é a adaptação aguda, o que está acontecendo na prática do exercício. O corpo está se adaptando àquele estímulo que ele está recebendo. Certo? Professor, e o que seriam as adaptações crônicas? São aquelas adaptações morfofuncionais. São os benefícios que a prática de exercícios físicos vai trazer para a saúde do indivíduo. Como qual, professor? O gasto calórico elevado ele vai trazer o quê? Uma queima de gordura corporal. Ela vai fazer com que o coração seja mais forte. Ela vai fazer com que nossos ossos sejam fortalecidos, que nós tenhamos músculos fortes. Aquela série de benefícios que a prática de exercícios físicos traz para o indivíduo. Essas são as adaptações crônicas. São as adaptações morfofuncionais. Professor, como é que um coração fica mais forte? Quando ele precisa bater menos para oxigenar todas as células do meu corpo. Ele está um coração mais eficiente, mais eficaz. Em repouso ele bate menos vezes. Por exemplo, o indivíduo normal, ali, sedentário, sem ser um atleta profissional. Um indivíduo que seja sedentário, o coração dele, digamos que bata, estou chutando aqui, tá, pessoal? A 75 batimentos por minuto. O coração dele precisa de 75 batidas por minuto para oxigenar as células do corpo. Um coração de um indivíduo que é treinado, por exemplo, que ele treina a corrida, o coração dele bate, digamos, 65 vezes, 10 batidas a menos. Ou seja, é um coração mais forte, é um coração que é mais eficiente. Aí quando eu falei aqui, ó, vamos falar do princípio da continuidade. Quando eu trouxe esse slide aqui, eu gosto de fazer isso. Do princípio da individualidade biológica, eu falei dessa importância aqui, ó, de planejar, que as partes lá de quê? As partes lá do treinamento esportivo que a gente vai planejar, que a gente vai avaliar, que a gente vai periodizar o treino. Aí aqui no princípio da individualidade biológica, eu falei o quê? Que esse planejamento ele é individual. E quando nós falamos do princípio da continuidade, nós falamos o quê? Que quando nós avaliamos o indivíduo, planejamos e periodizamos esse treino, nós visamos o quê? Que evitar a interrupção do ciclo de periodização. Então, isso eu devo levar em consideração a individualidade biológica, a aptidão, o rendimento que aquele indivíduo tem para que eu faça um planejamento para que eu evite a interrupção. Porque esse treino ele tem que ser contínuo, ele tem que acontecer de forma contínua e progressiva, para que meu corpo sofra as adaptações, para que essas adaptações também sejam progressivas. Compreenderam? Então, nesse processo de avaliação aqui, ó, é interessante que eu respeite essa continuidade. Não pode haver interrupção nesse treinamento. Aí eu falo aqui, ó, a importância da periodização. Quando realizado de maneira correta, o treinamento desportivo ajuda na prevenção de lesões que comprometem a continuidade dos exercícios. No caso de um atleta de alto rendimento, manter-se em forma significativa, disputar mais competições e chegar a resultados melhores, além de manter a técnica em desenvolvimento contínuo. Então percebam aqui, ó, que eu circulei para vocês. A prevenção de lesões que comprometem a continuidade. Então, por isso eu falei da importância da periodização. Nós devemos evitar
a interrupção desse treinamento. Por isso essa importância da periodização. Por isso ela deve ser bem planejada. Ela deve ser muito bem periodizada. Porque uma lesão, um atleta que lesiona, um indivíduo que lesiona, ele vai o quê? Ele não vai estar respeitando a continuidade. Ele vai parar por um tempo para precisar tratar aquela lesão. Aí nós vamos ver na próxima aula o que acontece. Então, o princípio da variabilidade. Uma vantagem importante do princípio da variabilidade é a fuga da monotonia, um grande obstáculo para a motivação dos indivíduos. Realizar sempre a mesma aula, os mesmos exercícios, utilizar sempre a mesma estratégia pode desmotivar os nossos alunos. Então, circula aqui, ó, a fuga da monotonia. É importante que exista uma variabilidade nesse processo do treinamento esportivo. Por que tem que haver essa variabilidade? Para que o indivíduo ele fuja dessa monotonia. Porque as mesmas aulas e os mesmos exercícios podem causar ali uma certa monotonia. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande quando for aplicar esse princípio da variabilidade. Porque nós não podemos deixar de nos preocupar com o princípio da especificidade. Já falei para vocês que quando nós vamos competir em alguma prova, por exemplo, da natação, eu preciso treinar a natação. Então, essa especificidade acaba aqui especializando demais o atleta. Eu tenho que fazer uma variabilidade, trabalhar essa variabilidade, mas dentro desse contexto da própria natação, através de estímulos que sejam diferentes. Eu penso que o princípio da continuidade é um dos princípios que mais tem a ver com a educação física escolar. Por que eu falo isso? Porque a educação física escolar, ela trabalha várias unidades temáticas. Vamos lá, dança, lutas, jogos, esportes, ginástica, práticas corporais de aventura. Todas essas unidades temáticas são trabalhadas na educação física. E por que nós trabalhamos essas unidades temáticas? Esse leque amplo, muito grande, porque quando eu oferto essas várias práticas, é para que o indivíduo, o aluno, ele vivencie aquilo, ele goste de alguma coisa daquela ali e ele leve para a sua vida adulta. Por isso eu coloquei essa foto aqui, ó, desses idosos, porque é importante que você tenha uma prática esportiva, uma prática corporal que você goste, para que você tenha o quê? Tenha a continuidade. Porque você tendo a continuidade, você vai ter a série de benefícios que a prática de exercícios físicos traz para o indivíduo. Se houver monotonia, se você não se identificar com alguma prática corporal, vai ter continuidade? Não, porque você não vai fazer. Muitos alunos, às vezes, não são sedentários hoje, adultos são sedentários hoje, porque a sua prática de educação física, às vezes, era muito resumida à prática de futsal, por exemplo, e de queimado para as meninas. Aí, às vezes, a menina lá pegou uma bolada, mas foi queimada no rosto, ficou frustrada, nunca mais ela quis saber de prática esportiva nenhuma, porque ela ficou frustrada com a prática. O homem, o rapaz, também sofre com isso. Ele não se identificava com o futebol. O Brasil é o país do futebol, mas não era o que ele gostava de futebol. Ele gostava, por exemplo, de vôlei, mas não foi ofertado a ele o vôlei. Era só o futsal. Então ele se tornou um indivíduo sedentário, porque não experimentou. Eu mesmo, nas minhas aulas de educação física, eu fui descobrir que eu era um corredor de 100 metros, por exemplo, já na faculdade. Não foi ofertado para mim na época da escola. Era muito resumido a esportes. Basquete, handebol, futsal, vôlei. Era só isso que nós fazíamos. Então, de repente, se eu tivesse praticado, por exemplo, o atletismo lá, eu havia disputado, havia acontecido alguma coisa diferente na minha vida, mas não foi ofertado. Então, a educação física ela trabalha essa questão de várias modalidades. Princípio da adaptação. Já falei para vocês. Por que eu falo da questão aqui desses estímulos fortes? Porque para vocês a adaptação, o indivíduo ele se adapta e ele vai ter aqueles benefícios das práticas de exercícios físicos. Está aqui, ó, o nível de aptidão desse indivíduo. Ó, ele vai subir.
Então, quando eu respeito essa continuidade, eu vou sofrer com o princípio vou sofrer as adaptações que estão dentro do princípio da adaptação. Aí, por isso, a importância do planejamento, que ele deve ser bem executado, para que a intensidade, o volume desse treino seja adequado, para que eu não sofra nenhum tipo de lesão e eu tenha benefícios. Está aqui, ó, a aptidão do indivíduo aqui, ó, só subindo. Não vou falar dessas fases aqui porque eu já expliquei para vocês no princípio da adaptação. Quero mostrar só o gráfico. Então, a aptidão tende a subir. O indivíduo tende a se adaptar e melhorar o seu rendimento. Princípio da sobrecarga. Esse princípio consiste em sobrecarregar o organismo do atleta de maneira adequada, variando a frequência, intensidade, volume e duração do treino. A sobrecarga deve ser individualizada e aplicada de forma progressiva ao longo do processo. Aí eu trouxe até essa imagem aqui para vocês, ó, que é um cidadão grego chamado Milon, que ele tinha um bezerro e ele carregava esse bezerro. Aí eu demonstrei para vocês, ó. Aqui percebam ele com um bezerrinho, com o corpo bem magrinho. E a proporção que o bezerrinho foi crescendo, ele também foi ganhando massa muscular, que é o princípio da sobrecarga, que é o princípio da adaptação. Quando eu falo dessa variação de frequência, intensidade, volume e duração, nós podemos associar já ao princípio da variabilidade, por exemplo. Por isso que eu falo que eles estão aqui muito conectados. Princípio do volume versus intensidade. Esse princípio aqui ele é bem bacana. Por exemplo, se eu tenho um volume de treino alto, a intensidade ela tem que ser baixa. Ela tem que baixar proporcionalmente. Professor, o que seria isso? Por exemplo, se você, corredor, você corre 10 km, é um volume de treino alto, digamos, para o seu nível de condicionamento, você tem que baixar a velocidade na qual você vai correr esses 10 km. Aí, se eu abaixo a intensidade e eu aumento o volume, eu corri 10 km, né? Com determinada intensidade. E se eu aumentar esse volume aqui, por exemplo, para 15 km, eu aumentei em 5 km, não foi? O que tem que acontecer? Eu tenho que diminuir a velocidade na qual eu vou correr esses 15 km. Esses princípios aqui, ó, eles estão... eu não posso nunca mexer nessas duas variantes ao mesmo tempo. Pegar um treino, jogar mais volume e jogar mais intensidade. Porque eu vou estar desrespeitando isso aqui. Isso aqui, o princípio do volume e intensidade, pode ser muito aplicada quando nós formos trabalhar, por exemplo, aquele princípio da variabilidade para não fugir do princípio da especificidade. Um nadador, o treino dele para não ser monótono, ele fazer todo o tempo o mesmo treino, eu posso brincar aqui com o volume e a intensidade do treino dele, dentro da própria natação. Continuando aqui, ó, princípio da intensidade versus volume. Vou dar exemplos aqui para vocês. Em relação à intensidade, vejam aqui, ó, em relação à intensidade. Tá aqui essa garota aqui. Digamos que ela correu 5 km a 10 km por hora. Ela correu 5 km a 10 km por hora. E no outro momento, no outro treino, ela foi fazer um treino de tiro, um treino intervalado. Aqui, ó, por exemplo, 10 vezes 400 metros. 10 vezes 400 metros vai dar o quê? 4 quilômetros. Então, eu não baixei o volume, né? Que era de 5, foi para 4. Mas o que aconteceu? Eu aumentei a intensidade. Ó. Ela correu 5 km contínuo a 10 e aqui ela correu 4 km, porém, ao quê? A 15 km por hora. Eu aumentei a intensidade, eu mexi na intensidade e baixei o volume. E quando nós falamos de volume, ó, por exemplo, ela correu 5 km a 10 km, mesma coisinha. Ó. Aí eu vou aumentar o volume do treino dela. Ela vai correr 6,5 km, mas dessa vez não a 10 km por hora, a 9 km por hora. Eu não baixei a intensidade, baixei e eu fiz o quê? Subi o volume. Conseguiram compreender? Então, nunca vou mexer com o volume e intensidade da mesma forma. Subir ou descer os dois ao mesmo tempo. Se um sobe, o outro desce. E uma questão aqui para nós resolvermos. Os princípios do treinamento esportivo são utilizados como norteadores para a prescrição do treinamento.
Qual princípio fala que o aprimoramento do desempenho ocorre ao longo do tempo, desde que o treinamento seja contínuo? A resposta está no próprio enunciado, não tá? Percebam bem aqui a palavra ó, contínuo. Então, resposta letra E, princípio da continuidade. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?